Os aminoglicosídeos são antibióticos bactericidas, ou seja, eles matam as bactérias. Eles atuam principalmente contra bactérias gram-negativas e aeróbicas, criando fissuras na membrana externa dessas células. Em alguns casos, os aminoglicosídeos podem ter efeito combinado contra bactérias gram-positivas, sendo usados em tratamentos específicos. Hoje em dia, a resistência aos aminoglicosídeos ainda é rara, mas vem aumentando com frequência. Uso típico de aminoglicosídeos. Embora não sejam uma classe nova de antibióticos, os aminoglicosídeos têm papel importante no combate a infecções. Eles atuam principalmente contra bactérias aeróbicas, incluindo gram-negativas, e microbactérias, como Pseudomonas, Escherichia coli e Klebsiella. Os aminoglicosídeos são indicados para tratamento empírico em casos graves, como endocardites infecciosas, sepsis, infecções intraabdominais complicadas e infecções genitourinárias complexas. Normalmente, seu uso não deve ultrapassar 2 dias devido à toxicidade. Para tratamentos direcionados, doses prolongadas são aceitáveis, como em brucelose, listeriose, nocardiose e infecções por Pseudomonas. A monoterapia é usada em casos específicos como tularemia, micobactérias resistentes, Campylobacter e Yersinia, além de outros patógenos gram-negativos resistentes a esse medicamento. Em outros casos, os aminoglicosídeos fazem parte de tratamentos combinados para aumentar a eficácia. Farmacocinética. Entrando na farmacocinética de aminoglicosídeos, quando se fala dela, a primeira etapa é a absorção. Por serem moléculas polares e com pouca capacidade de atravessar membranas lipídicas, a absorção por via oral é mínima. Para que sejam eficazes contra infecções sistêmicas, a administração precisa ser por via parenteral, geralmente intravenosa ou intramuscular. Após a absorção, o fármaco se distribui pelo corpo. Os aminoglicosídeos se distribuem bem no fluido extracelular, mas sua polaridade impede que cheguem a alguns locais, como o sistema nervoso central, pulmões e tecido adiposo. Possui boa concentração em locais como os rins, o que explica a nefrotoxicidade, baço e fígado. A próxima etapa é o metabolismo, o que é a quebra do fármaco pelo corpo. Para os aminoglicosídeos, essa é a parte mais simples, porque eles praticamente não são metabolizados, passam pelo fígado sem sofrer grandes transformações enzimáticas. A eliminação é a principal via de saída dos medicamentos. No aminoglicosídeos, a excreção é praticamente renal, através da filtração glomerular. Isso significa que a maior parte da dose administrada sai inalterada na urina. A farmacodinâmica se divide em 2 partes: mecanismo de ação e ação terapêutica. Seu principal mecanismo de ação é a inibição da síntese proteica, especialmente nas bactérias gram-negativas. O fármaco penetra a membrana da bactéria por meio da difusão passiva e dentro do citoplasma vai até os ribossomos, que são criados pelo retículo endoplasmático rugoso. Ao achar o ribossomo, se liga na porção menor dele, a 3,0-S, e faz as proteínas bacterianas serem produzidas de forma alterada. Isso prejudica o funcionamento da bactéria e, ao irem fazer parte da membrana, as proteínas defeituosas vão permitir a perda de íons necessários, fazendo com que a bactéria acabe morrendo. Ação terapêutica. Apesar da eficácia, esses medicamentos têm um baixo índice terapêutico. Isso significa que a dose eficaz está muito próxima da dose tóxica. Além disso, o tempo de meia-vida do fármaco é de 2 a 3 horas. A toxicidade celular é uma característica marcante desses fármacos, com exceção da espectinomicina, que é menos agressiva. De modo geral, os aminoglicosídeos são usados em situações em que não é necessário atravessar a barreira hematoencefálica, como infecções localizadas ou sistêmicas fora do sistema nervoso central. Agora iremos falar sobre os mecanismos de resistência bacteriana.
O primeiro e mais comum é a inativação enzimática. As bactérias podem produzir enzimas chamadas AMEs, que modificam um antibiótico e impedem que ele se ligue ao ribossomo. Essas enzimas se dividem em 3 tipos: as AACS, que adicionam grupos acetil, as ANTs, que adicionam grupos nucleotídeos, e as APHs, que adicionam grupos fosfato. Esses genes de resistência podem ser transmitidos por plasmídios, o que facilita a disseminação entre bactérias. O segundo mecanismo é a modificação dos sítios de ligação. Isso pode ocorrer por metilação do RNA 16S ou por mutações na subunidade 30S do ribossomo, reduzindo a afinidade do antibiótico. E o terceiro mecanismo é a redução da permeabilidade da membrana bacteriana, dificultando a entrada do medicamento na célula. Algumas bactérias também ativam bombas de efluxo, que expulsam o antibiótico antes que faça efeito. Principais representantes. Entre os principais representantes dos aminoglicosídeos, nós temos amicacina, apramicina, canamicina, dihidroestreptomicina, espectinomicina, gentamicina e neomicina, além da associação espectinomicina com lincomicina. Efeitos adversos. Agora, é importante falar sobre os efeitos adversos que exigem bastante atenção. O principal é a nefrotoxicidade, ou seja, a toxicidade nos rins. Ela acontece porque o antibiótico se acumula nas células dos túbulos renais, causando necrose tubular aguda. Entre eles, a neomicina é a mais nefrotóxica. Já a estreptomicina, a dihidroestreptomicina e a tobramicina são consideradas menos agressivas. Outro efeito adverso muito importante é a ototoxicidade, que afeta o ouvido interno e pode causar perda auditiva ou problemas de equilíbrio. Esse efeito é causado pelo acúmulo do fármaco nos líquidos da orelha interna e, infelizmente, pode ser irreversível. A neomicina e a dihidroestreptomicina estão mais associadas à perda de audição, enquanto a estreptomicina costuma causar mais distúrbios vestibulares, especialmente em gatos, que são mais sensíveis. Esses riscos aumentam com o uso prolongado, doses altas ou uso conjunto com diuréticos como a furosemida e as tiazidas. Também pode ocorrer bloqueio neuromuscular, que leva à fraqueza, apneia e bradicardia. Isso acontece porque o fármaco inibe a liberação de acetilcolina nas junções neuromusculares, principalmente quando usado junto com anestésicos ou bloqueadores musculares. Em casos mais raros, podem ocorrer neurite periférica ou neurite óptica reversível, principalmente com o uso prolongado da espritomicina. Risco de toxicidade. Alguns fatores aumentam o risco de toxicidade, como o tratamento prolongado, desidratação, acidose, distúrbios eletrolíticos, idade avançada, doença renal pré-existente e uso de outros medicamentos nefrotóxicos. Curiosamente, dietas ricas em cálcio podem ajudar a reduzir o risco, pois o cálcio compete com o aminoglicosídeo pela ligação celular. Além disso, o uso em dose única diária tem se mostrado mais seguro e eficaz, mantendo o efeito antibacteriano e reduzindo a exposição renal. E quanto ao uso em animais? Bom, a gentamicina é um dos aminoglicosídeos mais usados e indicados para afecções urinárias, respiratórias, cutâneas e septicemias em cães, gatos, bovinos e equinos. A amicacina tem ação parecida, mas é mais resistente à inativação por enzimas bacterianas, sendo usada em infecções graves ou resistentes, como pneumonia e otite. A estreptomicina foi um dos primeiros aminoglicosídeos descobertos e ainda é usada, geralmente associada à penicilina, no tratamento de brucelose e leptospirose. Por ser muito tóxica, quando administrada de forma sistêmica, é usada ou oralmente em pomadas, soluções e preparações intestinais, atuando contra infecções cutâneas e gastrointestinais. Bom, em resumo, os aminoglicosídeos são antibióticos potentes e eficazes, mas precisam ser usados com muita cautela. Seu uso deve ser sempre prescrito e acompanhado por um médico veterinário, para garantir segurança, eficácia e evitar riscos de toxicidade.
Quando bem utilizados, os aminoglicosídeos continuam sendo ferramentas valiosas no tratamento de infecções graves, mantendo um papel importante e fundamental na medicina veterinária. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham entendido pelo menos um pouquinho sobre os aminoglicosídeos. Até a próxima e tchau!